Graça e muita paz aos príncipes e princesas, reis e rainhas justificados, santos eleitos, assim está escrito. Amém? Meu nome é Hélio Gonçalves, o canal chama-se Conversa em Graça, e como ele sempre é baseado em perguntas, nós vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz que nós temos que estar preparados para responder e não para debater, como muitos têm me procurado. Então eu sinto muito, mas eu obedeço às escrituras. Vamos lá. No ano de 2010, segundo um censo realizado pelo IBGE, haviam mais ou menos, ou seja, 10 milhões de pessoas que dizem do sistema religioso, chamam de desigrejados. Nós já falamos aqui, mas como as ofensas são muitas, né? Então a gente vai falando, para o sistema, eu não tenho nada contra pessoas. Não, segundo a Bíblia, nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, correto? Então nós vamos lá. Hoje nós estamos em 2021, 2010, 10 milhões de pessoas que não tinham denominação. Hoje, 2021, nós estamos aí com 20 milhões. É exatamente o título deste vídeo, desta palavra. 20 milhões. Crescendo exponencialmente, estrondosamente. Tanto é que eles estão totalmente assim, sabe? Desesperados, querendo cortar os pulsos. Segundo a Record, um casal, uma mãe e filha, né, dando golpe nessas pessoas que estão desesperadas, né, indo para a igreja, dizimando. 13 milhões de reais arrecadaram em um ano. Aí o seu pastor, coitadinho, porque um outro pastor em São Paulo foi preso recentemente. Pastor, quando a gente fala pastor, no caso, né, nas sinagogas aí, ele foi preso recentemente por estuprar uma criança de 6 anos. E por aí vai. O YouTube não me dá tempo suficiente para que de repente eu possa falar o que está acontecendo assim nesse meio, tá bom? Mas vamos lá. Se em 2021 nós estamos com 20 milhões de pessoas que estão descobrindo, que já descobriram que sempre foram enganadas, e muito mais pessoas agora, elas estão a cada dia, está crescendo, daqui uns dias a única que é maior, que é a Assembleia de Deus, estará também no chinelo. Vamos lá, isso é novo? Não, não é novo. Veja. Vamos listar aqui alguns desigrejados do passado. Vamos lá, o primeiro deles foi João Batista, nunca foi ao templo. O segundo foi Jesus, Jesus. Pois ia ao templo, mas sempre pregou fora do templo, sem falar que a liderança não gostava dele. Depois ele chamou mais 12 apóstolos que frequentavam o templo e deixaram de frequentar e passaram a seguir somente Jesus. Isso nós encontramos em Mateus, no capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 42. Depois teve mais 70 discípulos que também frequentavam o templo e deixaram de frequentar. Lucas também, 10, de 1 a 24. Depois temos mais 120 desigrejados que também frequentavam o templo e deixaram de frequentar. Atos
1, 14 e 15. Atos 1, 14 e 15. Depois temos mais 3.000 pessoas que frequentavam o templo, as sinagogas, e depois de terem ouvido Pedro pregando, se converteram e deixaram de frequentar o templo. Atos 2, 4. Novamente temos Pedro pregando e quase 5.000 almas se converteram e deixaram de frequentar o templo. Também em Atos 4, 1, 14. Esses livros que eu estou dizendo, eu creio que também tem na sua Bíblia, porque tem na minha, tem na sua Bíblia. É uma Bíblia universal, não universal do reino de Deus, mas universal, ok? Você não sabia, mas tem, tá lá, é só ler. E vive e crê. E temos um dos maiores desigrejados da história. Você já ouviu falar a respeito do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo. O escritor das 14 epístolas, uns falam 13, né? Mas nós queremos que Hebreus, também pelo seu texto e contexto, em relação às outras 13, é a mesma coisa, quer dizer, dá para se entender que é a mesma pessoa que escreve, né? E 13 ou 14, não importa, apóstolo Paulo. Esse foi o maior desigrejado de todos os tempos. Acompanhe a sua história. Ele perseguia os judeus, os cristãos, depois ele não ia no templo. E depois ele passou a servir a Cristo, seguindo a Cristo, sem ir ao templo também. Isso totalizando dá 8.205 desigrejados. Isso já naquela época. Hoje nós falamos que 20 milhões e crescendo. E você quer saber por que não foram mais a esse chamado templo? Vamos lá. Eu vou te responder. Mas eu vou te responder de acordo com a Bíblia, ok? Sempre aqui é de acordo com a Bíblia. Presta bem atenção. Vamos responder por que eles não foram mais ao templo. Se você quiser, após esse vídeo, ou então todas as vezes que a gente estiver aqui falando sobre a palavra, estudando, aprendendo, né? Juntos, abra sua Bíblia e me acompanhe. Faça como o próprio, lá em Atos 17:11, fala a respeito de que o próprio Paulo, ele tinha um apego um pouquinho maior pelos bereanos. Como eu já disse aqui anteriormente, não que ele deixasse de amar aos outros, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas por que os bereanos? Porque os bereanos, todas as vezes que ele falava alguma coisa, que ele pregava, eles iam lá nesses chamados pergaminhos, papiros das escrituras, para ver se Paulo estava falando dele ou se estava falando de Deus. Ok? Faça a mesma coisa. Escreva, ou me acompanhe, e se por um acaso eu estiver errado em alguma coisa, por favor, mas com respeito. Me respeite, porque eu quero te respeitar também, tá bom? Porque a gente recebe cada coisa. Depois diz que esse povo do sistema religioso, eles são cristãos, mas eu nunca vi cristão desse jeito. Cristão desse jeito é como aqueles que lá do Islã, que creem em Maomé, que explodem as torres gêmeas em nome de Deus, matam pessoas, decapitam. Poxa vida, né? Legal.
Isso é o cristão do antigo pacto, né? Porque no novo não existe isso. Mas, como eu já disse, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, nós estamos aqui para responder e não para debater. O que mais? 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. E geralmente, primeiro que eu tive uma ideia, assim, tipo, eu não vou falar, não vou colocar aqui o monitor, porque eu quero que, assim como eu pesquisei e encontrei, as pessoas também pesquisem e encontrem. Aí eu comecei a falar o livro, capítulo e o versículo, falar, não mostrar. Aí agora eu estou pensando bem, né? As pessoas, como já se tá crescendo, mesmo sem fazer eu, né? Fazendo a minha parte, mesmo sem mostrar. Porque geralmente a maioria das pessoas elas têm preguiça, né? Preguiça de ler. Então deixa que o pastor faz isso, porque aí ele fazendo, ele vai, ele lê, interpreta e tal. E nessas e outras ele está levando você no tapa. E isso são pessoas que por um acaso crê no evangelho Capitão Caverna, aquele que só entra besteira e quando há necessidade de estar na rua, querer evangelizar alguém, abre a boca e só sai besteira, porque aprendeu besteira, comeu besteira, vai sair só besteira. Ou aquele que não tem a mente de Cristo ativada, que tem água de salsicha no cérebro, titica de galinha no cérebro, aí ele acha que de repente tem que se ir na igreja para se tornar uma pessoa boa. E eu sinto te dizer que você não é uma pessoa boa. A Bíblia fala em Mateus 7 a respeito de que nós somos maus, mas Deus não é. E outra, mesmo sendo mal, lá no verso 11, 7, 11 de Mateus, está dizendo que você que é uma pessoa ruim, eu que sou uma pessoa ruim, eu não vou dar cobra para o meu filho que pede peixe. Ok? E agora você imagine Deus. Aí surge um homem aqui de Goiânia, com o nome de Augusto Nicodemos Lopes, da primeira presbiteriana aqui de Goiânia. Em seu canal, desesperadamente, diz que o crente, né, esse cristão, ele tem que retornar à igreja. Porque sem a igreja não tem jeito de... se você não for na igreja não tem jeito de você ser salvo. A minha Bíblia, em primeira, ou melhor, em Timóteo... meu Deus, são tantos livros que... Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, está dizendo lá que desde antes da fundação do mundo, você já era salvo. Seu pai nem sonhava em conhecer sua mãe, ou vice-versa. Olha você aí, já era salvo. Salvo, sempre salvo. Ok? Sempre salvo. Se você quiser descobrir mais, faça como eu. Medite mais na palavra, de preferência depois. Se você for uma pessoa que não está no contexto de Gálatas, capítulo 4, versos de 28 a 31, vamos lá, que você é filho, tem duas mães, né? Tem a escrava e tem a livre. E que você é filho da livre, porque se você é filho da escrava, você persegue o filho da livre. Sabe quem é o filho da escrava? Ismael. Da livre, Isaac. Você sabe disso, né? Então Ismael perseguia Isaac. Hoje, esses do sistema religioso também persegue aqueles que creem no evangelho genuíno, no evangelho da graça, onde na realidade está se tornando aí uma pandemia no crescimento, né, de 10 milhões em 2010 para 20 milhões em 2021. Esse povo está perdendo aí, né?
Por isso que não só esse, eu falo de Nicodemos, Augusto Nicodemos Lopes, porque ele é daqui, ele está em todos os canais aí, tá indo, tá desesperado, e vamos que vamos, e tem que voltar para a igreja. Não, se depender de mim, de jeito maneira, tá certo? Agora nós vamos naquela resposta, eu não vou enrolar não, tá? Você pensa que de jeito maneira. Vamos lá, e vou ler também, tá? Abra sua Bíblia, ou então ou escreva e depois ou então você veja novamente esse vídeo. Atos, capítulo 7, versos de 48 a 51. Atos 7, 48 a 51. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, cujo não existe mais, né? Em Lucas 16 diz que os profetas duraram até João. Beleza? Só ler. Continuando. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, os incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Continuando no mesmo livro de Atos, no capítulo 17, nos versos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas essas coisas. Entendeu? Então mais uma vez eu quero dizer que eu não tenho nada contra. Se você se sente bem nesse clausulo, nessas cadeias, prisões, alçapões, trabalha o mês todo e depois você vai à igreja e dizima, sendo que padres, pastores estão estrupando os seus filhos. É isso que Deus quer? Não, né? Então, para e medite. Não seja desesperado. Fala, ele está falando abobrinha. Eu estou salvo, porque estou indo na igreja, estou dizimando, estou fazendo campanha, estou pagando preço que não tem. E o que Jesus fez na cruz então? Foi de graça, aquilo lá foi na mão, ele fez assim, porque ele quis. Deus falou, não precisa fazer não, porque eles estão pagando o preço. Aí Jesus falou, não, eu vou lá, eu vou porque eu não tenho que fazer mesmo, eu vou me divertir. Será que foi isso? Eu sinto muito por você que pensa assim. Porque nós estamos aqui exatamente, não só eu, mas como os meus amigos também, irmãos, os abençoados, que eu os parabenizo, porque graças a esse povo é que o sistema religioso está perdendo. Aliás, até em filmes mesmo, de Alfred Hitchcock, por mais sanguinário que seja, por mais, sabe, o bem sempre vence o mal. E Deus é amor. Cristo que mora em você, mas está difícil de você crer. Ou então tem aqueles que falam que crê que ele mora em você, mas só que é o seguinte, ele fala, mora em mim, mas eu preciso alimentá-lo. E a igreja, você está alimentando, é o pastor. Tá certo? Vá, ajude as pessoas. Quem está precisando. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Faça o que você bem entender, o que vier ao seu coração. Mas a gente está aqui, eu não estou aqui para dizer para você o que é que você deve fazer. Estou dizendo para você o que é que Deus quer que você faça.
Entendeu? Já que existe o pastor que ele não prega isso, porque ele vai pregar prosperidade. Prosperidade só está nos primeiros livros, quer dizer, no Antigo Testamento, só. É difícil você ver um pastor, ou para não dizer impossível, né, que pregue prosperidade no novo pacto, na nova aliança, ok? Então é muito difícil. Mas eu só quero mais uma vez, só para encerrar. Eu vou encerrar aqui com esse 17, 24 e 25 de Atos. Lembre-se, a igreja verdadeira é a que você está sendo, não é a que você está indo, tá bom? Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas ou por mãos de homens, depende da tradução. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você já imaginou? Tampa aí o seu nariz, boca. Tenta ficar aí uns 4, 5, 6, 10 minutos para ver o que acontece. Deus te dá a respiração. E você faz isso, é assim que você o paga. Eu vou deixar alguma coisa aqui para ver se você vai meditando. Quer dizer, se é que você tem tempo para fazer isso, né? Lembre-se, Deus, está na Bíblia isso aí. Deus amou o mundo, mas o mundo que, quando a Bíblia fala em mundo, ela fala mundo de Israel. Tá certo? Geração de Israel. Mas ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Jesus judeu, que cumpriu as abluções, abluções não, batismo não. Batismo também, porque ele foi batizado por João Batista, mas ele nunca batizou ninguém, a não ser na cruz. Romanos capítulo 6, versos de 3 a 6. Ok? Então, se ele amou o mundo de tal forma que deu o seu filho, brincadeira, pense se você faria isso. Você que é casado ou casada, tem um filhinho, vai dar para Deus, para sacrificar, vai fazer que nem Moisés. Moisés teve peito para ir lá e ele ia sacrificar, mas Deus falou, escuta, não faça mal a esse menino, não faça mal. Agora, quando você vai na igreja no domingo para dar o seu dízimo, quando você chega no gasofilácio, aí o pastor fala, não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, só queria ver a sua fé. Ele fala isso, Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus, tá bom? E não vamos esquecer que se o medo bater a sua porta, você já sabe, né? Isso mesmo, muito bem. Mande a fé atender. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Até a próxima, tá bom? Porque a graça e a paz irá estar contigo, não somente até o próximo vídeo, mas por toda a eternidade, porque você já é um salvo, sempre salvo, eleito. E Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 4, se não for Eclesiastes que a gente tenta lembrar, e de repente pode se enganar, né? Porque eu sou um ser humano. 1,4 de Eclesiastes ou 1,4 de Provérbios. Está escrito assim, que quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus e a carne vai para o inferno. O que é inferno? Sepultura. Todos nós vamos para o inferno. Então a carne fica e o espírito volta. A Bíblia também relata que a carne é fraca e o espírito está pronto. Até a próxima.